Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia, né? Esse é o dia em que o Senhor nos deu, esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor, por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã. Pronto, Senhor, para receber de Ti a instrução, Pai, para o dia de hoje, Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e primazia para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Eu te convido a estar comigo em quase todas as manhãs, né? Tomando um café, meditando na Palavra de Deus, na Bíblia, né? Buscando um lugar a sós, buscando um lugar de intimidade com o Senhor, a sós com Ele, para ouvir aquilo que Ele tem falado conosco em quase todas as manhãs. De segunda a sábado, nós estamos fazendo essa palavra de devocional. Então, eu te convido a pegar um café, a pegar a palavra de Deus, a buscar um lugar a sós com Ele, para que nós possamos meditar nessa manhã no tema alcançados pela graça, alcançados pelo favor imerecido de Deus. Então vamos lá, eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom. Abra a tua Bíblia hoje no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, né? Então, em Efésios 2, no capítulo 2, nós vamos ouvir muito falar sobre graça, sobre favor imerecido. O título desse capítulo é Do Pecado para a Salvação pela Graça. Então, nós precisamos entender que quando o homem caiu no Éden, ele foi destituído da presença de Deus. Ele foi afastado. Dali por diante se interpõe entre Deus e o homem um abismo. E Jesus vem para reconstruir esse abismo. Jesus vem para reconciliar a criatura com o Criador. Ele vem para derramar o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, se eu e você queremos obter graça, se eu e você queremos entender a graça de Deus, nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar pela cruz de Jesus. Então, é na cruz que nós encontramos graça. É na pessoa de Jesus que nós encontramos favor imerecido. Então, ontem falamos sobre os dois tipos de relacionamento ao qual existe uma porção de graça, de favor imerecido, de perdão, para mim e para você. Na vertical, nós temos uma porção de graça suficiente para nos reconciliar com Deus no relacionamento com Ele. Na horizontal, nós temos uma porção de graça suficiente para nos reconciliar com as pessoas, com os seres humanos. Deus nos dá uma porção de graça suficiente para a reconciliação, para a reconstrução com Ele e com as pessoas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do nosso pecado, da nossa condição de pecadores, que após passar por essa cruz, após passar por Jesus, pelo sangue dele, nós somos feitos novas criaturas. Nós recebemos a graça de Deus a partir do momento em que nós aceitamos Jesus em nossas vidas. Nós recebemos Jesus em nossas vidas. Ou seja, Antigo Testamento, período da lei. Após a morte de Cristo, a crucificação, vivemos em um período de graça, de favor imerecido. E aqui em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele deixa claro para nós, ele já começa no versículo 1, dizendo assim, só para nós construirmos a nossa base para hoje, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Segundo, o versículo 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, queridos, desobediência, pecados, afastados de Deus,
aqui ele diz que nós andávamos, né, em delitos e pecados, ou seja, quantos de nós, quando fomos alcançados por Jesus, e ainda hoje, andamos em delitos e pecados? Ou seja, Deus já sabe da nossa condição. Eu fico impressionado quando eu vejo as pessoas chegarem diante de Deus e elas não conseguirem aceitar que Deus as conhece no mais íntimo delas mesmas. Ou seja, não adianta eu e você tentarmos esconder nada de Deus, porque Ele já sabe. Então, nada do que nós venhamos confessar, contar, trazer à tona, vai, como é que eu vou dizer, surpreender Deus. Então, esteja preparado para ser perdoado, meu querido irmão que me ouve nessa manhã, independente do que você tenha feito ou do que você possa ainda fazer. Eu vou repetir isso. Esteja pronto para ser perdoado por Deus, independente do que você tenha feito ou do que você ainda possa fazer. Só que no versículo 8 nós precisamos entender algo fundamental para sermos alcançados pela graça. Ou seja, olha o que diz a palavra, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou repetir isso daqui. Efésios 2, 8. Diz o seguinte: porque pela graça, pelo favor imerecido de Deus, sois salvos, mediante a fé, ou seja, a fé em Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, queridos, a graça que nós esperamos para as nossas vidas, ela é dom de Deus e não das pessoas. Por muitas e muitas e muitas vezes nós ficamos a nossa vida inteira esperando o favor imerecido das pessoas e não recebemos. E por muitas vezes nos revoltamos com Deus, nos revoltamos com as coisas e acabamos perdendo a nossa salvação, porque não entendemos que a graça, ela é dom de Deus. Ou seja, o teu primeiro perdão na reconstrução da sua vida, ele vem de Deus, ele não vem das pessoas. Então não busque simplesmente o perdão das pessoas para que você se estabeleça na presença de Deus. Sabe, eu conheço muitas pessoas que um dia estiveram em presas, que cometeram adultério, que cometeram latrocínio, que viviam no uso na dependência química, que viviam no homossexualismo, só que essas pessoas encontraram em Deus graça, se converteram a Ele, deixaram aquelas coisas antigas para trás, ou seja, os delitos e os pecados, e elas recomeçam uma vida em Deus e com Deus. E às vezes até para Deus, vão para o altar servir a Deus, vão para a obra servir a Deus. Só que quando elas encontram pessoas que as conheciam antes, que sabiam das suas práticas antigas, elas não encontram a graça que Deus, só em Deus nós vamos encontrar. Elas encontram o pré-conceito e os conceitos formados acerca de nós, acerca das pessoas. É ou não é? Para essas pessoas, uma vez bandido, sempre bandido. Uma vez adúltero, sempre adúltero. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Uma vez bandido, sempre bandido. Uma vez mau caráter, sempre mau caráter. Só que a palavra já diz para nós. Então, não se surpreenda, não se decepcione, não deixe de servir a Deus, esperando graça vinda das pessoas. Isso não é dom de vós, e sim dom de Deus. E eu encerro relendo esse versículo para que fique cravado no seu coração. Porque pela graça sois salvos, ou seja, não é por obras, é pelo favor imerecido de Deus. Mediante a fé, você precisa ter fé em Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus. E isto não vem de vós. Então não espere do plano
horizontal. Espere graça do plano vertical primeiro. E aí nós vamos entender que a graça, para que ela nos alcance, nós precisamos entender que é dom de Deus e não dom das pessoas. É claro que existem pessoas que estão prontas para estender graça para nós, que entendem o poder que há na graça e no perdão. Mas se isso não acontecer, queridos, não se decepcione, porque a graça é dom de Deus. Um beijo no teu coração. Amo vocês. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, abrindo teus caminhos, abrindo portas, criando situações para que você seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.